Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Eu sei que você está acompanhando o desenrolar dos ensinamentos que André Luiz nos traz nesta obra. E este capítulo que vamos começar hoje, é o capítulo 11º, é uma aula. Na verdade, não é uma relação de visitar a doentes, ver situações dramáticas. Não, é uma aula sobre conceitos ligados ao sexo. Algo que para todos nós é fundamental entender e refletir. Procure então o seu livro, pegue-o com atenção, pegue um lápis ou um papel para que você possa fazer anotações, seja no livro, seja neste papel, porque é preciosíssima a lição que o instrutor, que André Luiz e Calderaro vão ouvir, estará passando para as pessoas. Vamos então à nossa sala de leitura. Vamos lá. Você então pega agora o texto que nós vamos começar a trabalhar com ele. O capítulo 11º, cujo título é Sexo, nos traz a seguinte explicação. André Luiz diz: ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, aquela do capítulo anterior, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta, na terra. Não é templo de revelações avançadas, disse Calderaro, mas uma instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes, daqueles colaboradores ativos nas oficinas de amparo espiritual. É um curso, uma cátedra de amizade criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Diante da minha indagação de aprendiz, ele continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante às questões que interessam de perto o nosso trabalho de auxílio aos homens. Estimo teu comparecimento hoje, porque o emissário da noite vai comentar problemas atinentes, problemas que se refiram ao sexo. Uma vez que você estuda, André, nestes dias, os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente Calderaro observou que os trabalhos já estariam iniciados. Então seguimos sem maiores delongas. Realmente encontramos a assembleia em plena função, já estava começada. Pouco mais de 200 de companheiros do mundo espiritual ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas que falava para eles. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente a escutá-lo. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, falava, ensinava, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, bem entoada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, ele falava de maneira simples e dizia: no exame das causas da loucura entre as individualidades, sejam elas no corpo físico encarnadas ou do lado de cá, no mundo espiritual, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale a uma silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada de a peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui mixaria, bagatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias.
Problema premente, urgente este, que já enlouqueceu muitos cérebros de qualidade, muitos cérebros preparados, muitos cérebros de escola. Nós não podemos atacá-lo com tiros de palavras, de verbalismos, de fora para dentro, como fôssemos médicos da superfície, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da doença. Agora que nos distanciamos da matéria densa, daquelas imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes, dos antecedentes fundamentais das suas leis, que aqui ainda nos subordinam às nossas manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, como acontece como aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculino e feminino. Em verdade, no fundo, profundamente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão das marcas externas. O sexo masculino e o sexo feminino são, na verdade, constituições muito semelhantes. Apenas eles estão colocados de forma invertida, porque no homem é externo e na mulher é interno, mas as funções são extremamente parecidas. A este respeito, continua o instrutor dizendo, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo às determinações da natureza terrestre, reguladores da vida física, nós temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha que caminha para as zonas superiores da evolução. Doloroso, porém, é verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios, com tristes reflexos, nessas esferas imediatas à sua luta da carne. Inúmeros movimentos libertadores apareceram, estalaram através dos séculos, nesse anseio de uma vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos sem descrição, padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na terra, no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo. No entanto, o cativeiro, a prisão da ignorância no campo do sexo, continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça uma solução pacífica aos espíritos nesse extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos da paixão. A loucura em que se debatem não procede simplesmente das modificações do cérebro. Ela provém da desunião, da desassociação dos centros do perispírito, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil, naquela fase jovem, das forças do corpo, representa delicado estágio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é mero acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na Terra, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações das existências terrenas que nós vivenciamos, como nos achamos para as regiões mais elevadas. Do lado de cá, nós somos homens e mulheres de acordo com as últimas experiências que tivemos. Mas nós sabemos que
Feminilidade e masculinidade, nesses planos mais elevados, constituem características das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Compreendemos assim que na variação das nossas experiências, adquirimos gradualmente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Estes ensinamentos que nós estamos vendo até aqui fazem parte de um aprofundamento das visões a respeito da sexualidade. O sexo não se acha no corpo físico, apesar de nós termos órgãos destinados a isto. Homens têm determinadas referências biológicas que demonstram serem masculinos e mulheres as têm no campo feminino. Mas não é aí que está o sexo. Está na alma, está na sua sublime organização. Somos espíritos acentuadamente masculinos ou acentuadamente femininos, mas ao longo do nosso crescimento nós vamos ter que conquistar as características de ambas as situações. Então, nós vemos nesse texto que é fundamental que nós pensemos a respeito disso, porque muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando em nossa sociedade, frustrações, problemas de equilíbrio emocional, desajustes mentais, estão enraizados na questão da sexualidade não compreendida, não administrada adequadamente e não aceita pelas outras pessoas dentro da noção do que ela realmente é. Por isso, este capítulo é tão importante. Para quem está no problema, no conflito nesta vida, ou para quem já trouxe, como a maioria de nós, trouxemos de outras existências, estas dificuldades. As relações afetivas, as relações de parte a parte, estarão muito infectadas ou muito dominadas por nossas inclinações na área da emoção que nós confundimos com o sexo. E é isso que nós vamos continuar a ver no próximo bloco. Eu espero você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo 11 do livro No Mundo Maior, de autoria espiritual de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. É uma aula sobre o sexo, suas consequências no equilíbrio das pessoas. Então agora você vai continuar comigo na leitura daquilo que André Luiz está relatando. Foi a aula que eles estavam assistindo de um instrutor em uma instituição espiritual com mais de 200 alunos espíritos que estavam aprendendo coisas ligadas ao desequilíbrio mental gerado pelo sexo mal entendido. Vamos lá para a nossa sala de leitura? Vamos lá. Já chegamos. Agora, vamos pegar o texto em que André Luiz estava já nos revelando certas coisas num raciocínio muito precioso do instrutor que está ministrando a palestra. Vamos pegar do ponto em que paramos. Diz a realidade do espírito diante das ideias que ele já vinha alinhavando na continuação do texto. Convictos desta realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída. Senão, ou ao contrário, será transformada, transmudada, convertida em um estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais, dos animais irracionais, participam do mesmo impulso de elevação, de progresso. Nos povos primitivos,
o aparecimento da sexualidade era representado pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou, porém, essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases na experiência ou nas experiências sexuais, a tribo se converteu na família. A taba, aquelas choupanas dos índios que faziam parte do seu modo de viver, metamorfoseou-se ou transformou-se no lar. A defesa armada, aqueles guerreiros, aquilo que protegia com violência, cedeu lugar ao direito. A floresta selvagem mudou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade ou a diversidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se, mudaram-se, transformaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança, apesar de vagarosamente, para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de um ponto a outro. Raras individualidades conseguem se manter no posto da simpatia com equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província, o campo da posse, sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. A maioria se entrega a isto. Outro número muito pequeno percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo tempo aos gnomos do exclusivismo, aqueles monstrinhos do exclusivismo. É meu, é só para mim. São poucos os que conseguem passar por isso sem ficarem presos a essas coisas. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, a alma consegue alcançar o ápice, o cume, o zênite luminoso do sacrifício para a sua suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo um dia foi mero impulso, como o diamante lapidado, aquela gota celeste que foi criada para refletir a claridade divina, uma vez viveu na lama da enchente, na aluvião, ignorado entre as pedras brutas que lá estavam. Claro está, diz o instrutor, que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário, para que ele possa depois ser colocado no pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, com as glórias da elevação, do encantamento, há que dobrar-se ao lapidário da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Estas conclusões, contudo, não devem nos induzir a programas de santificação obrigatória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar aquela fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que aquele primata africano que nós conhecemos como Hotentote, que é inculto, não tem cultura, não tem escola, não tem esclarecimento, que ele envergue
aquele traje, a beca de um catedrático e se ponha de um dia para o outro a ensinar direito romano. É irrelevante, se não ridículo, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna, que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de nos amparar é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, recomendar aqui no mundo impor normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira, sobretudo, é a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não joguem, não arrojem tantas vítimas ao abismo, à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma e outra vítima às vezes chega aos hospitais de alienados. Submete-se ao tratamento médico, como aquele empregado que traz à oficina de consertos seu instrumento danificado. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente, aqueles que despencaram, que caíram até ao fundo do abismo, amargurados e vencidos. Só estes. Outros, milhões de irmãos nossos, se conservam semiloucos dentro dos lares ou nas instituições que trabalham. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, que vão se submergindo, vão afundando pouco a pouco nesse lodaçal escuro, no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão, na gruta, na cova da subconsciência, estes seres milhões perdem-se no campo do automatismo inferior, obstinando-se, teimando, conservando deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, a falta de contenção e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, obrigando-nos a um cansativo serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnios, de desgraças e de pavor daqueles que se lançam sem cautela a arriscadas aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química da mente, a química mental. A endocrinologia, ciência que estuda as glândulas, poderá fazer muito com as injeções de hormônios à maneira de pronto-socorro para as células, mas não vai sanar as lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de colocar sexo no embrião que se queira. Todavia, não vai atingir as zonas mais altas da mente feminina ou masculina, que manterá os seus característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo
atingido em seu equilíbrio interno, o corpo doente. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a cada um de nós praticar a medicina da alma, que ampare o espírito emaranhado ou preso nas sombras. E é isso que é necessário. Acender em derredor de nossos irmãos que estão na terra a luz da compaixão fraterna, traçando os caminhos definidos para a responsabilidade de cada um. Ainda não acabou. É só um trechinho. Mas quantos ensinamentos nobres nós estamos aprendendo aqui a respeito da relação do sexo. Estes vão continuar no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta já na sala de leitura para não perder tempo. Nós temos muita coisa ainda para ver. E agora vamos continuar a beber os conceitos espirituais elevados que o instrutor nos está passando? Vamos ao texto então, vamos lá. Diz ele: haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas, as quedas, cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico a uma vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo a vibrante hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social, se a sociedade em si esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente constituiria sentimentalismo ridículo, pieguice, rogar à sociologia, a ciência que estuda a sociedade, que transformasse imediatamente os seus códigos, ou então impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo, para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros dos distúrbios das sensações, fazendo-os sentir que as oficinas do trabalho renovador estão abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando os seus sentimentos, sublimando neles os impulsos, aumentando, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em diante do amor, como também são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais do que aparelhamento de exteriorização. São apenas objetos, ferramentas, mecanismos para que a visão possa existir, para que o pensamento possa se materializar. Assim também é o sexo em relação ao amor. É um erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, de acordo com as convenções humanas respeitáveis, possa servir de templo às manifestações do afeto. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É urgente fugir às aberrações e aos excessos. É urgente fugir disto. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados.
Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto da expiação, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. A solidão, por exemplo. Não conseguem encontrar, ninguém os compreende, não conseguem reciprocidade naquilo que estão buscando. Isso, porém, não representa um obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização e transformaram nela o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do Mestre que, dessa forma, se inclinou para os vencidos, esses considerados vencidos, segundo a sociedade, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na ampliação do infinito bem, amando e abnegando-se, com a exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A troca de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo de evolução, é apenas um aspecto das inúmeras e incontáveis trocas de amor. É importante reconhecer que a troca de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização palpável de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas iluminadas esferas do universo. Diz o instrutor: vamos desenvolver, portanto, carinhosa assistência àqueles que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Vamos ensiná-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo a eles caminho aos ideais do amor santificante, recordando a todos que manter o pensamento fixo no sexo torturado, com o desprezo dos outros departamentos da realização do espírito, através do cosmo orgânico, é estacionar, é parar inutilmente no trilho da evolução. É entregar-se fraco e indefeso à influência de perigosos monstros da imaginação, como o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que impõem, cominam ao exclusivismo, uma pena que pode crescer até a loucura e a inconsciência. Se as pessoas estiverem agindo dessa forma, se elas não mudarem a maneira por meio das quais elas se relacionam com as frustrações, se elas ficarem apenas querendo materializar a sexualidade através de uma exteriorização física, elas poderão prender-se a isso que ele está falando, a influência de perigosos monstros da imaginação. Do despeito, a inveja, o desespero. Tudo isso abre ruínas, abre chagas na alma. E isso pode levar as pessoas até a loucura, até a inconsciência. Aí continua ele a dizer-nos: convidemos os nossos irmãos a ampliar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura abandonar a ociosidade, que por si mesma vai combater a nefanda, perversa ignorância. Parar de ser
preguiçoso na expressão da afetividade. Isso já vai ser muito bom. Dentro de cada um de nós brilha, resplandece sem palidez a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem de todos, que nós devemos cultivar, que devemos intensificar em cada dia da vida. O cativeiro, a prisão, nos tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos agindo nos campos exteriores. É questão do espírito, da alma, que demanda, exige um processo individual de cura. E sobre esta cura, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio que vem de fora é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão libertados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos dos outros e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação como no íntimo, no âmago da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Aí André fala, notei que a preleção havia terminado em meio ao respeito de todos. A palavra do mensageiro me fascinara. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios, de teorias descritivas, não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores preocupados em ter em vista o efeito com palavras balofas, palavras sem consistência. Não, nasciam do verbo inflamado de amor fraternal de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos ainda frágeis e menos felizes. Compreendi então, depois de certa movimentação, que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite e, com efeito, fizeram-se várias indagações com respostas preciosas e elucidativas. O inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que eu fiquei curioso. Ele perguntou? Ele perguntou, que daqui a pouquinho a gente vai saber, porque nós vamos para o intervalo antes do próximo bloco, onde a gente vai ver o que ele perguntou. Eu aguardo você. Estamos de volta com o estudo do capítulo 11 sobre o sexo no livro No Mundo Maior. Nós vimos no bloco anterior que depois que o instrutor fez toda a preleção, abriu-se o espaço para perguntas e há uma pergunta que um dos alunos espirituais que lá estava quis fazer. E André Luiz ficou interessado nessa questão. Vamos a ela, vamos ao texto. Disse então um companheiro sobre certa questão que me aguçou a curiosidade. Disse ele: venerável instrutor, nos últimos tempos, na Terra, os psicologistas encarnados, em considerável número, passaram a defender os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas estão enraizadas no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe alguma coisa as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças. No estudo dos sonhos e das emoções, pensadores eminentes adicionaram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele, os empurra a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes dessa cultura intelectual asseguram, por sua vez, que o ser humano é o depósito
de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto conjunto, vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Aquele que estava perguntando fez uma pausa diante do silêncio de todos e, por fim, continuou dizendo: sabemos hoje, agora que estamos fora do corpo, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência da Terra. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber explicações adequadas a respeito com o fim de passá-las adiante? E então o sábio instrutor não se fez de rogado e disse: já sei o que você deseja. Você se refere aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, dando a ele caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a Freud, se diferenciaram na interpretação da questão. A primeira estuda o anseio natural, o anseio que nasce com a pessoa, da criatura, no que se refere ao relevo pessoal. Enquanto a segunda corrente proclama que, além da satisfação e do sexo e da importância do indivíduo, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz, aquele que seja mais feliz na aparência. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem na angústia sexual. Para a grande parte dos seus colaboradores, as causas se estendem ao desejo de adquirir poder e à ideia de ser superior. Nós, por nossa vez, diremos que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, mas faltando-lhes o conhecimento básico da reencarnação. Representam elas belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. São casas sem telhado, são belas construções, mas falta o telhado que a lógica representa. Não podemos afirmar que tudo, nos círculos carnais, constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegando agora à compreensão que temos, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades também criadoras. O vegetal, instigado pela atração da luz solar, pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo, o vagalume, cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio, o sapo e a rã sente vibrações de amor e de paternidade lá no fundo do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera esquece a índole selvagem ao lamber com ternura um filho recém-nascido. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da terra, de mente presa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Eles constituem compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução do planeta. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão através da força do sexo. Grande parte de criaturas, contudo, já havendo conquistado a razão acima do instinto, permanece nos desatinos, nas loucuras da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e de realce, ainda que
presas a um trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Agora, pequeno grupo de homens e mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter aqueles títulos que lhes confere o seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a colocarem-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na aparência, na evidência de sua pessoa. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, como se fosse um viajante que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, para desajustado entre as últimas sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece uma nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram neles os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. Estes são os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as mesmas faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica e, depois de longa pausa, acrescentou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos pertence, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos desse modo que, se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, vamos auxiliar nossos amigos do mundo na conquista da confiança neles mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. E assim,
calou-se o emissário e nós vamos para o nosso último bloco, para que possamos meditar a respeito desses ensinamentos. Aguardamos você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o último bloco, apenas para fazer algumas reflexões importantes a respeito. Você viu que conceito a respeito da sexualidade, como tratar a sexualidade como uma forma mais nobre e amorosa. Eu separei um pequeno trecho que eu quero que você volte a pensar, além de todo o capítulo que merece ser relido. Mas o texto, eu queria que você ficasse com ele na cabeça. Está escrito aí no capítulo, que a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A troca das células sexuais entre as pessoas, garantindo a continuidade das formas físicas, é apenas um aspecto das inumeráveis trocas de amor. É importante reconhecer que esta troca de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, está acima de qualquer exteriorização palpável, tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Olha que coisa linda! Não é só o ato sexual em si que permuta células. Volte lá no começo do texto, para você pensar. Não é só quando você tem uma relação sexual dessas costumeiras que essa troca de células representa a manifestação da felicidade. Quando elas garantem a continuidade das formas físicas, elas são uma expressão da felicidade real possível. Mas, mesmo que elas não aconteçam, a troca das forças de simpatia, das gentilezas, dos carinhos em ações diárias, os fluidos vibratórios que se combinam, a sinceridade, a forma generosa de fazer as coisas uns com os outros, isto soma aquele fluido que é gostoso de ter quando as pessoas se conversam, as vibrações de sintonia entre alma e alma, quando elas se amam, estas sim pairam acima de qualquer exteriorização palpável de afeto. Há casais que já não dependem mais do sexo físico. Eles se olham, eles se querem, eles se sustentam, eles se apoiam. E quando você vai para a parte final do texto, nós temos ali uma explicação, você vai encontrar uma noção que o instrutor dá de que todos nós possuímos forças criadoras. Como filhos de Deus, o Criador de todas as coisas, mesmo nos estágios mais primitivos do crime, do erro, da indiferença, quando nós sofremos as penas por termos exagerado, por termos abusado, estes sofrimentos daí decorrentes vão gerar experiências para que a nossa criação, nosso poder criativo se manifeste. E então essas experiências se tornarão cimento, tijolo, para nós construirmos uma forma de sair disto. E aí então nós estaremos exercitando a divindade em nós, de nível a nível, até chegarmos já na expressão da parte superior, da superconsciência, como ele chama, pensando nos ideais sublimes, não mais no gozo do corpo. Não que isso seja ruim, mas que depois que você já experimentou a sensação, você já cansou de fazer as mesmas coisas sempre, ou você está sofrendo, porque se deixou viciar em sensações
biológicas, você chega a um momento de esgotamento que vai fazer o sofrimento, vai fazer às vezes a solidão e depois vai fazer a reflexão para que a sua criação, aquela força criadora que existe em cada um de nós, comece a alavancar um outro caminho e comece a sentir falta de outra coisa. Muitas pessoas que dependem do sexo como um vício do corpo, acometem-se das sensações de solidão, não conseguem manter afetos e sentem mais falta de carinho depois de certo tempo do que do sexo. E isto representa a demonstração do que o instrutor está falando. É preciso sublimar nossos sentimentos na medida do amadurecimento que o espírito, que cada um em espírito, vai escolher para si mesmo. Então, você observa que existem pessoas que estão nos padrões inferiores da vida. Elas estarão aprendendo a criar a partir daí. Existem pessoas que já estão na região motora do cérebro. Elas querem ter a família, elas querem criar seus filhos, elas querem ter as relações afetivas normais, assim, ditas pela sociedade. E querem fazer disto o foco das suas lutas. E elas estarão realizando a criação naquele nível. Mas existem aqueles que já venceram e então, vencida esta etapa, acham que é preciso fazer algo além disto. Por isso que o texto nos fala que todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo a partir dele mesmo. E isso é lindo. Você é um agente de Deus criando vida aonde você está. O sexo é uma das expressões. O sexo biológico, a troca de hormônios, é apenas uma das expressões do afeto, dessa criação. Essa é uma lição que nós não devemos nunca esquecer. E devemos compreender as dificuldades alheias, porque elas também são o patamar em que eles estão experimentando a manifestação afetiva, da forma como eles são capazes. Estender a mão, compreender as dificuldades sem julgar, dar a eles a chance de se redimirem, de se reerguerem, de construírem a afetividade, mesmo em uma sexualidade difícil. Isso significa dar pão ao faminto, ao invés de acusá-lo de vagabundo. Esse é o sentido do amor de Deus. Espero que você medite sobre isso. Na próxima semana continuaremos com mais um capítulo do livro No Mundo Maior. E até lá, estaremos esperando que você leia com avidez esses ensinamentos. Obrigado pela sua participação e até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.